רוחך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Quando se fala em 10 mandamentos, vamos usar uma linguagem mais simples. Seja a Igreja Católica, seja os evangélicos, seja nós, judeus messiânicos, todos dão ênfase, apesar que o judaísmo não dá tanta ênfase aos 10 mandamentos. Respeitamos muito, mas damos ênfase a todos os mandamentos, não só os 10. Aqueles que são cabíveis, ok? Porque tem pessoas que às vezes nos questionam que existem 613 mandamentos nos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse pergaminho que nós tiramos aqui de dentro e nós caminhamos com ele aí, nada mais é do que a Bíblia, ok? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Nesses 5 primeiros livros, que é Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levíticos, Bemidbar, Números, Devarim, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia deram origem aos outros 66. Então a sua Bíblia, quando você pega ela, todos os 66 livros que estão aqui dentro surgiram dos 5 primeiros da Torá. Nós então, de forma geral, todos que se dizem, que se intitulam cristãos no mundo inteiro, dão ênfase aos 10 mandamentos. Muito bonito, né? Porque o primeiro mandamento, também existe um equívoco, que eles falam que o primeiro mandamento está escrito: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Se equivocaram, não é esse o primeiro mandamento. Há um equívoco aqui, né? Eu fui evangélico muitos anos e a vida toda eu entendi que o primeiro mandamento era: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É por isso que eu digo, eu bato na tecla, se possível, eu falo isso toda semana. Nós precisamos conhecer a Deus. Como nós dizemos que somos cristãos ou que servimos a Deus, se nós nem sabemos quem é o nosso Deus? E como que eu faço para conhecer a Deus? Conhecendo o contrato de casamento. Eu poderia chamar a Bíblia de Ketubá. O que é uma Ketubá? Contrato de casamento. Quando você vai se casar, porque pela nossa justiça brasileira, alguém só pode dizer que é marido e mulher, eu estou falando em situações normais, só pode dizer que é marido e mulher, um homem e uma mulher, se tiver um contrato registrado em cartório. Caso contrário, pode ser união estável, você pode falar que é amasiado, pode criar N títulos, mas casado é contrato nupcial. Tudo bem? Nós sabemos que as Escrituras narram que o Filho de Deus, que o nome dele no original é Yeshua, não confunda, porque traduzem os nomes aí meio estranho. Não se confundam. Yeshua. Não existe no hebraico, na língua original, não existe J. Não existe Jeová, Jesus, Jeremias, João. Não tem J. O J foi inventado lá naqueles lados de Roma. Aí chamou-se João, Jeremias, Josué, Jó. Não tem J. Eles substituíram uma letra sagrada, que é o Y, que se fala Yud. Então é
E se eu fosse falar Jeová, eu tinha que dizer Jeová, Yeshua, Jeremiah, Yov, Yohanan, é Y, Yud. Isso traz muitos prejuízos. Faz diferença? Faz, ué. Se você chama Maria, eu vou te começar a te chamar de Renata. Se você achar que não faz diferença, tudo bem. Nomes não podem ser traduzidos. Digamos que você vai para a Europa, qualquer país europeu que você chegar, quando você desembarcar, tem um amigo te esperando. Imagine ele olhar lá para você e falar assim: não, meu nome é Cristina. Então ele vai falar Cristina. É Cristina. Ele pode dar nó na língua, pode faltar ar no cérebro dele para falar teu nome, mas é Cristina. Nomes, festas, lugares não podem ser traduzidos. Eu estou falando de algo simples. Olha onde o Eterno me conduziu. Eu estava falando dos 10 mandamentos e fui para nomes. Porque agora vamos ver o que é o segredo aqui. Se nomes, que é simples, como que eu vou mudar o mandamento? Quem tem poder para mudar um mandamento? Nem o filho tem poder para mudar um mandamento. Nem o filho pode mudar um mandamento. O Eterno designou os mandamentos e eles são imutáveis. Obviamente, nós temos quase 275 mandamentos paralisados devido ao templo de Salomão. Aquele lá de Jerusalém, ele se chama Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash tinha leis específicas para ele, mas como ele foi derrubado, essas leis estão flutuando, paralisadas. Mas quando o Mashiach, quando o Cristo, quer falar em grego? Vamos falar em grego. Quando o Cristo, quando o Mashiach vier, o templo será restabelecido. Aí pode ser que as leis sacerdotais, sacrificiais, voltem. Vamos esperar, isso é um mistério. Não tem ninguém que afirme que sim ou que não, que são coisas que são mistérios, não nos foi revelado. A ciência espiritual da Bíblia, a engenharia, o DNA da Bíblia é uma matemática infinita. Aí a pessoa perguntou ontem: quanto tempo faz que o senhor estuda? Eu falei, na visão judaica, na tradução dos códigos bíblicos, 13 anos. E antes dos 13 anos, eu já vinha estudando 12 anos. Então fazem 25 anos que eu dedico a minha vida a estudar. Não paro, é constante, constante. Estou fazendo 2 cursos acirrados, faculdades, e agora vão começar mais 2. Então são 4. Então você tem que se virar nos 30, você tem que dar um jeito, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Por que isso tudo? Você confiaria no enfermeiro do Hospital do Coração fazer uma cirurgia cardíaca em você? Oi? Você chega lá com uma parada respiratória. Está te dando um ataque cardíaco. Aí eles dizem, o cirurgião acabou de ir embora. Digamos, eu sei que isso é impossível, mas digamos. Aí alguém diz assim para você, oi, esse enfermeiro aqui, ó, está aqui no hospital tem uns 5 anos, deixa que ele faz. Quem é que deixaria o enfermeiro fazer a cirurgia cardíaca que você abre seu coração? Ninguém? E como é que você confia a sua vida espiritual em alguém que não é capacitado? Vai para a sepultura do mesmo jeito. Vai para a sepultura do mesmo jeito. Você tem que saber quem é que está na frente, quem é que está te ensinando. Eu não estou aqui denegrindo. Eu falei nome aqui? Hã?
Não falei nome de denominação, nome de pastor. Eu estou dizendo para você que a tua vida você só tem uma chance. Se existisse a reencarnação, para que eu vim aqui? Vamos pra bagunça, vamos curtir. Amanhã morre, daqui uns 3 meses eu reencarno e está de boa. Dou uma melhoradinha na próxima encarnação, dou uma ajeitada nas coisas. Se existisse a reencarnação, eu te pergunto, por que Yeshua, por que o Cristo derramou sangue lá na cruz? Qual o motivo dele derramar o sangue na cruz? Alguém sabe me responder? Para perdoar os nossos pecados. Se eu digo que se eu morrer, eu reencarno para vir pagar pecados, o que eu estou falando para Cristo? Guarda seu sangue aí que eu não preciso dele não. Daqui uns 2, 3 anos eu reencarno, venho e pago. Então, partindo desse princípio, vamos entender? O olê dessa tarde foi o Morev Amblay. E olha como que o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele conecta. Então, deixa eu trazer para você o que é estudar Bíblia. O que é frequentar uma igreja e entender o que está escrito. Hoje eu vou desvendar um mistério para você do que está escrito. O lindo, o maravilhoso, é você conhecer Deus em todas as suas facetas, em todos os seus lados, dentro de um prisma. É quando você sabe o que é um prisma? É aquela pirâmidezinha acrílica que você joga uma luz, um facho de luz branco de um lado e sai multicolorido do outro. Assim tem que ser a Bíblia. Você olha com seus olhos carnais aqui, mas o reflexo tem que vir colorido, tem que vir em multicores, multi-revelações. Não é interpretações. As Escrituras não têm multi-interpretações. É por isso que nós temos hoje 30 mil placas de igreja. Sei lá quantas mil, 100 mil, 80 mil, não sei quantas, isso não interessa. Por quê? Porque um acha que descobriu um mistério que o outro não sabia e abre a placa igreja evangélica não sei das quantas, igreja não sei das quantas, igreja não sei das quantas. Mas não é assim que funciona, a revelação é uma só. Então vamos ganhar tempo? Vamos lá. Livro de Bereshit, capítulo 3, versículo 19, na segunda parte. Livro de Shemot, que é o Êxodo. Aqui é Gênesis. E Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16. Detalhe, nós estamos hoje na 19ª Parashá, que o senhor falou? 21ª? 21ª. A Bíblia foi dividida em 54 partes por Deus, tá bom? Não foi pelo homem não. 54 luas no ano. Nós estamos na 21ª lua. O calendário de Deus é lunar. O calendário de Roma é solar. É por isso que o calendário de Deus vira agora às 18 horas. O dia, está dia ainda? Ainda está? O dia terminou na luz. Mas já estamos no domingo. E ainda está na luz? Está? O dia terminou na luz e começou na luz. Mas o calendário de Roma vira meia-noite. O dia termina nas trevas e começa nas trevas. 45 anos de igreja, ninguém falou isso para mim. Ajuda aí, Vilmar. Você tem que entender o que está acontecendo. Parashá Kitzá, estou dentro da Parashá. Eu não prego fora, não ensino fora. A Parashá fala de censo, de contagem. Eu não vou contar nada e nem vou fazer censo. Mas eu vou um pouquinho para baixo. Aqui, ó, logo embaixo, aqui, ali pelo versículo 17. A Parashá começa no versículo 11, eu vou no 17. Lá está escrito, faça uma bacia de bronze. Por que Deus mandou fazer uma bacia de bronze? Uma bacia de bronze e mandou colocar água dentro. Vamos aprender por quê? Vamos lá. Vamos ver como é perfeito os códigos da Bíblia. Como é lindo o que está entre as linhas, os segredos que estão escondidos nos bastidores, daquilo que você olha, mas não vê. Olha lá. Shemot, Êxodo, capítulo 30, versículo 18, está escrito assim: faça uma bacia de bronze, com a base de bronze.
para a lavagem. Lavagem das mãos, porque o sacerdote, os levitas tinham acabado de fazer o sacrifício, contaminavam as mãos, às vezes com sangue, e tinha que passar pela lavagem antes de entrar ou adentrar no Beit HaMikdash ou no Mishkan. Mishkan é o templo no deserto, aquela tenda que Moisés levantou enquanto estavam peregrinando do Eretz Mitzrayim. Tudo que eu falar em hebraico eu estou traduzindo logo em seguida. Eretz Mitzrayim, da terra do Egito. Tudo que foi o percurso, a viagem do Eretz Mitzrayim, do Egito, até o Eretz Israel, até a terra de Israel. No percurso, o Eterno disse: construa uma tenda para que eu habite dentro dessa tenda. E essa tenda se chama Mishkan, o lugar da habitação de Deus. Na porta externa, do lado de fora do Mishkan, ficava a bacia para purificação. E o Senhor exigiu que essa bacia fosse feita de bronze. Tudo que Deus fala e tudo que Deus faz, existem segredos. E é importante que saibamos o que Deus está falando, porque através desses segredos você pode colocar em prática na sua vida e mudar conceitos, mudar comportamento, mudar atitudes, para realmente dizer: eu vou na igreja, eu sento lá, e eu saio de lá sabendo o que realmente está escrito. E eu sabendo o que está escrito, eu posso viver, porque se eu não sei, eu não vivo. Olha só que coisa linda isso. Então ele diz aqui: faça uma bacia de bronze, com a base de bronze para a lavagem. Coloque-a entre a tenda de encontro e o altar, e coloque nela água. Vamos entender um pouquinho? O porquê que foi tão enfático? O porquê que ele determinou o tipo de matéria-prima? Vamos conhecer um pouco o que Deus está falando aqui? Vamos ver aquilo que não está escrito, mas que está no meio, nas entrelinhas, nos códigos. Nós chamamos isso no hebraico de drash. Vamos trabalhar no drash. Vamos trabalhar nas camadas de revelação profética. Drash é revelação, camadas de revelação, correlações. Então vamos entender. Faça uma bacia de bronze, com a base de bronze para a lavagem das mãos. Preste atenção nisso aqui. O Senhor disse para fazer de bronze, porque no hebraico o bronze se escreve neroshet. A palavra neroshet é da raiz da palavra nahash. A palavra nahash no hebraico é a mesma palavra usada no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, lá no capítulo 2, quando diz que a Nahash falou com a sua mãe. Sua mãe estava lá no Éden, a minha também. Nós somos filhos da mesma mãe. Se por acaso sua mãe não estava no Éden, você deve ter vindo de Marte. Certo? Então a nossa mãe estava lá no Éden. Quem conversou com ela? A Nahash. Quem é a Nahash? Serpente. Por que que Deus manda construir uma bacia de bronze, se o mesmo nome correlativo, o drash da palavra, é Nahash? O cobre quer dizer serpente. Orosh. Meu cérebro agora travou. O senhor acabou de dizer que a bacia é para purificação. E agora o senhor vem dizer que a bacia é a serpente? Bacia de bronze representa a Nahash, representa a serpente, representa o Yetzer Hará. Como que Deus manda fazer uma bacia de bronze, se o sacerdote, quando chegava para lavar as mãos, a primeira coisa que ele fazia é encostar na bacia? Ele não lavava de longe, ele encostava na bacia. Como você encosta em algo que representa o mal. Então olha lá, vamos seguir. Faça uma bacia de bronze, com a base de bronze para lavagem, e coloque entre a tenda do encontro e o altar, e coloque água. Você já entendeu o que é bronze, mas precisa entender um pouquinho o que é água.
Depois que você entendeu os dois elementos, o bronze e a água, aí é bem provável que você vai entender o que significa a paraxá de hoje, o estudo de hoje. Esse estudo de hoje, paraxá Kitzá, se nós tivermos 30 mil sinagogas no mundo, as 30 mil sinagogas do mundo estão ensinando a mesma paraxá, só não está ensinando o mesmo assunto. São centenas de versões, de interpretações, ou melhor, dentro do contexto tem centenas de temas dentro do texto. Então vamos entender o que é a água. O bronze você já entendeu? Vamos entender a água. Livro de Bereshit. É lindo demais. Olha que perfeição. Olha onde uma bacia de bronze vai levar a gente. Livro de Bereshit, capítulo 3, versículo 19, o Senhor diz assim, ó: você é pó, e ao pó voltarás. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: se eu tiro a água de você, já era. Coloca o cidadão lá na sepultura. Daqui uns 30, 40 dias você vai lá. Não tem uma gota d'água no corpo. Sumiu. Exalou, evaporou. Então o Senhor estava dizendo o seguinte: eu te constituí da terra. Você é cálcio, potássio, zinco, cobre, alumínio, ouro, urânio. Todo metal que existe na terra tem no seu sangue. Você é terra pura. Pode fazer o teste. Aquela tabela periódica que você amava quando você ia na escola, eu só não rasgava aquilo, que senão não passava de ano. Aquela tabela periódica que parece um pergaminho, como eu odiava aquilo. Todos os elementos da tabela periódica estão no seu sangue. Porque você é pó. Mas o Eterno, quando construiu o jardim do Éden, ele disse: eu colocarei no jardim 3 rios. E poucas pessoas sabem disso, que um dos rios que cortava o jardim do Éden nasce debaixo de uma pedra chamada Shetiar. Que pedra é essa? É a pedra de onde foi construído o templo de Jerusalém. Debaixo da Even Shetiar, essa pedra, traduzido o nome dela para o português, é a pedra útero. Então um dos rios nascia lá em Jerusalém, debaixo da pedra principal, a chamada a pedra do alicerce da terra. Está escrito. Ah, nunca vi isso não. É porque a gente não lê Bíblia, mas está lá. Nascia lá e descia para o Éden. Se nascia lá debaixo da pedra, aquela pedra é sagrada. A água que sai debaixo dela é o quê? Sagrada. Aí Deus coloca o nome no primeiro homem, Adamar. Traduzindo a palavra Adamar, que foi traduzido por Adão. Ele nunca se chamou Adão. Ele se chama Adamar, Adam. Traduzindo, mistura de pó e sangue e água. Pó e água. Sem a água era impossível gerar o homem. Então, o Senhor manda colocar dentro da bacia o maior símbolo da vida, que é a água, depois da Torá. E ele diz, lá em Gênesis, no capítulo 1, adiante, façamos as águas de cima e as águas de baixo. E que as águas de baixo se reúnam, que ele formou os oceanos, rios e lagos. Mas
quando você vai ler nos originais, está escrito: façamos um mikveh, façamos um tanque, um lago. Mikveh significa, a tradução da palavra mikveh é reunião de águas. Então, para gerar vida, precisa de água. Então nós estamos falando de uma bacia de bronze, que dentro da bacia vai água, e dentro da bacia existe um mikveh. Ou seja, se eu fosse encher aquela bacia com um copo, seria muitos copos de água. Se fosse com jarra, muitos jarros de água. Se fosse com balde, muitos baldes de água. Então é uma reunião de águas. É um mikveh. E um mikveh gera vida. Mas lá em Bereshit, no capítulo 1, no versículo 2, está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz tohu vavuhu. No princípio, criou Deus o Aleph Tav, os hashamayim, os céus, et haaretz, e a terra. E o versículo 2 diz: Ve'haaretz tohu vavohu. A terra era caótica. Mas se você continuar lendo, está escrito assim: e o Espírito, o sopro, o Ruá. Você não vai encontrar essas traduções porque foi adulterado o texto. É lamentável. O Ruá do Mashiach pairava sobre a superfície das águas. O Espírito de Jesus, falando uma língua aqui, mas tem muita gente nos assistindo que ainda não conhece a visão. O Espírito de Jesus flutuava em cima das águas. Pairava, não flutuava, pairava no ar. Por que diz que a terra era tohu vavohu? Porque era inerte, caótico, uma matéria sem vida. E tudo que é caótico, sem vida, arremete à palavra permanente, estático, que não se move, não tem vida. E o que o Espírito do Mashiach fez? Moveu as águas. Por isso diz que ele mandou águas para cima, mandou água para as profundezas, e a água que ficou na superfície. E diz que apareceu a terra seca. Para que isso acontecesse, o que houve? Um mover. Se tiver inerte, não tem vida. Vamos no culto? Vamos servir ao Senhor? Inerte. Não consegue sair de casa, não consegue sair do sofá. A inércia é morte. E Yeshua, a pedido do Pai, do Hakadosh, do Santo, vem até esse planeta. E o Senhor diz para ele: é estático, é inerte, é sem vida. Esse planeta se chama Tohu Vavohu, é morto, sem vida, inerte. Mova as águas e gere vida. É por isso que o mikveh tem tanto poder. Porque enquanto você está olhando para o tanque, ele está parado. Mas quando você desce nele, as águas começam a movimentar. Movem com você lá dentro. Se vai lavar as mãos, quando mexe nas águas, está movendo as águas. Não é inerte. A água não é inerte, ela está em movimento. O movimento gera vida. A inércia gera morte. Então a água dentro do mikveh, a água dentro da bacia de bronze, em movimento, gerava vida. Estou desenhando e montando o quebra-cabeça. Vamos partir para frente. Moveu o mikveh, movimento, mudança. Yeshua, a Torá, gera movimento no mikveh, ou seja, nas águas, revertendo o processo de morte, de tohu vavohu. Então, se você começar a ter desejo de ficar em casa, não vou no Shabat, não vou no culto, eu não saio de casa, eu estou depressivo, vou ficar na cama uma semana, tohu vavohu, caos, morte, ok?
Vamos em frente para acabarmos de entender? Olha que coisa linda. Dá uma olhada. Faça uma bacia de bronze, a base de bronze para a lavagem. Coloque dentro, entre a tenda do encontro e o altar, e ponha água. Então olha lá que coisa linda. Preste atenção. Bronze, Nehoshet, que significa Nahash, que é a serpente, que é a língua mal, que é o pecado, que é a inclinação para a negatividade. Mas existe um Midrash. O que é um Midrash? Midrash é uma coleção de livros milenares que ajuda você a entender os textos. É sagrado. Adão já ouvia o Midrash lá com o próprio Deus, porque diz as Escrituras que Deus descia na virada do dia no jardim. Você acha que Deus descia na virada do dia no jardim para falar o quê? Oi, Adão, como é que foi seu dia aí? E Eva, tá boazinha? Não, alguma coisa contra as mulheres? Não, nada. Nada. Como é que está aí, Adão? Foi bem o dia? Não. Ele descia para ensinar Adão o Talmud, que é a Bíblia falada. E o que é o Midrash? É o estudo da Bíblia falada. Ok? O Midrash Yalkut Shimoni, do Netzvaim, lá no Código 960, diz que a salvação de Hashem vem em um piscar de olhos. O que significa isso? Nossa, que complicação. Desenha aí para nós. A gente peca. Nós pecamos? Pecamos? Às vezes cometemos Lashon Hará, às vezes a gente fala de alguém, a hora que percebe já, nossa, misericórdia, me perdoe. Eu quando me pego, se eu estiver me falando de alguém, eu fico com vergonha, eu desconverso, eu vou saindo de perto. Porque para nós que conhecemos as Escrituras, é chocante você cair nesse tipo de pecado. Então vamos traduzir a bacia de bronze. O sacerdote vai lá e faz o sacrifício para a expiação do pecado. Ele expiava o pecado, que Jesus faz hoje com o sangue dele. Quando ele se aproximava, escuta aí que é o desfecho. Encostava na bacia. A hora que ele encostava na borda da bacia, o texto está dizendo: você está com Yetzer Hará, você está com a Nahash, com a serpente diante de você. O pecado está diante de você. A Nahash, a serpente, está diante de você. Você está encostado no pecado. Ele está muito próximo de você. Mas a vida está aí dentro, muito mais perto do que você imagina. Se você estiver perto da Nahash, perto do pecado, e conhece as Escrituras, o Eterno está dizendo assim através da bacia de bronze. A bacia de bronze representa a serpente, mas a água está logo na frente. Só esticar a mão e pega na vida. É bruto isso. Ele está dizendo, não está distante, não está tão difícil. Tem gente que fala, será que eu consigo? Será que eu consigo servir a Deus? Será que eu vou ser perdoado? É só encostar na bacia de bronze. É só aproximar-se da vida. É lindo? Perfeito. A essência espiritual desse contexto é linda demais. Então o sacerdote vinha, o que ele tinha nas mãos? Sangue, não é isso, Moré? Sangue. Qual sangue? O sangue da expiação do cordeirinho, que ele tinha acabado de sacrificar em favor do pecador. Não era isso? Então aquele sangue simbolizava o pecado, ou a remissão para o pecado. Quando ele encosta na bacia, ele está dizendo, eu estou vindo carregado com o pecado de Israel. Eu estou vindo carregado. Aqui, eu estou encostado no pecado, está muito próximo de mim, eu estou na bacia de bronze, mas eu estou descendo as minhas mãos na água, no mikvê, porque aqui dentro está a fonte da vida. Então está muito próximo. Não pense você que você está longe do perdão. Essa palavra, ela é consoladora. A palavra está dizendo para você, essa porção das Escrituras está dizendo para você, seja o pecado que for, exceto o que eu vou ensinar amanhã. Amanhã a batata vai assar.
Amanhã eu vou te ensinar qual é o pecado irreversível. Não tem pastor, apóstolo, rabino, pai de santo, padre, papa que reverta. É bom você saber, porque se eu sei onde tem um buraco, eu desvio dele. Concorda comigo? Amém? Se eu sei onde tem um buraco, eu vou desviar para não cair. Eu nunca fiz esse estudo aqui, amanhã eu vou ensinar para você qual é o pecado imperdoável. Vai ser um pouquinho chocante, mas vai alertar você para ter uma vida de qualidade, uma qualidade de vida melhor diante de Deus. Então vamos terminar? Livro de Yeshayahu, Isaías 1,16, o Senhor diz: lavem-se. É uma ordenança, um mandamento, lavem-se. Afastem-se, seu mau procedimento da minha vista. O Eterno odeia mal pagador, fofoqueiro, traíra, gente que tem uma cerviz dura. O que é ter cerviz dura? Filho, não vai por aí. Seu líder espiritual foi chamado para te instruir. Não vai por esse caminho. Você, quem é o Rosh? Eu vou. Dura serviço. Vai pagar um preço. Ah, deixa eu dizer um outro detalhe para você. Líderes espirituais existem desde a fundação do mundo. Adão foi o líder espiritual da família dele. Claro. Porque tem gente que pergunta, mas está escrito na Bíblia que Adão só teve Caim e Abel. Como é que gerou esse tanto de gente? Você acha que foi de ovo? Está escrito que foi Adão e Abel. Só que o homem viveu 923 anos, se não me falha a memória. Posso errar por uns quebradinhos aí. 923, a mulher dele era saudável, com muita força. Muito saudável. Então, uma mulher tem um filho por ano. Concorda comigo? Hã? Também. Outra coisa, não tinha nada de preservação, de não ter filho. O Senhor disse: crescei e multiplicai. Então, veja só. A mulher viveu 900 anos. Irmão, se uma mulher tem um filho por ano, quantos filhos ela poderia ter tido? Primeiro que ela já nasceu adulta. Já nasceu adulta. 900 meninos, filho. Pensa comigo. Menina. Rapaz, para saber o nome disso tudo. Mãe! Quem é você? Papai! Aí ele olhava para ela: amor, quem é esse? Eu acho que tinha. Esse aqui é o 188º. Pensa, mas Adão tinha a mente tão evoluída que ele memorizava o nome de tudo, que ele colocou o nome dos animais. Hã? Ele que catalogou. Deus falou para ele: você vai pôr o nome em tudo. O jacaré é porque foi Adão que pôs. Você não reclama não, foi seu pai que pôs o nome. A cobra é cobra? Mas você olha para a cobra e você pensa assim: gente, ela não podia chamar elefante. Você não consegue pôr o nome de elefante na cobra. Você fala: é uma cobra mesmo. 900 crianças, 900 filhos, entre meninos e meninas. Outro dia uma pessoa me perguntou: com quem Caim e Abel casou? Tinha mulher demais para ele casar, né? Porque, óbvio, então era permitido casar com as irmãs. Era permitido. Depois, se você conhecer Bíblia, você vai ver lá na frente que o Senhor falou assim: para. Não pode mais irmão com irmã. Assim como até Salomão, Deus não se impunha muito. Salomão teve 300 esposas, 700 concubinas, princesas. Tinha um harém lá, com 700, com 300, mas 700 mil. Se algum irmãozinho falar assim: ô glória, você não está dando conta nem de uma só.
tá passando isso com uma só. Tem dia que olha para cima e fala: Deus, o que eu fiz da vida? Então não fique com inveja de Salomão, não. Você não pega nem o vácuo do homem, irmão. Vamos em frente. Então, é uma questão de entender as Escrituras. Nós precisamos só entender. Ok? Vamos em frente, vamos terminar. Afasta-se do seu mau procedimento. Afasta tudo que é mal da minha vista. Eu não quero ver você pecando, diz o Senhor. Mas lá embaixo no livro de Ezequiel, e nós terminamos aqui, está escrito: eu aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. Limparei de vocês todas as suas impurezas. Quando ele diz aspergirei água, lavem-se. Eu volto lá em Gênesis, vou lá nos profetas, vou lá no profeta Ezequiel, lá no profeta Isaías, e volto lá em Gênesis. Tu és pó, e ao pó voltarás, mas se tiver água em você, você é meu servo e tem vida e vida eterna. Por isso que Yeshua disse: eu sou a água da vida. Quem beber de mim, jamais terá sede. Ele disse isso. Essa água que tu tira do poço mata a tua sede por alguns instantes. Eu não. Eu mato a tua sede eternamente. Eu sou a água do mikvê, da bacia de bronze que o sacerdote lavava as suas mãos. É lindo? Que Hashem, o Hakadosh Baruhu, o santo bendito seja, possa vos abençoar, possa estender sobre vocês toda a sorte de bênçãos, possa dar a vocês vida e vida com abundância, e que a palavra que você ouviu nesse final de tarde, nesse início de dia, que venha surtir vida na sua vida, venha trazer saúde plena, venha trazer shalom sobre você, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. 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 Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.